Tudo bem, pessoal? Então, hoje estou aqui para falar com vocês sobre a primeira parte, o que eu li, dos diários da Sylvia Plath. Mas antes, queria pedir desculpas para vocês, especialmente aqueles que acompanham o canal, porque na semana passada eu não fiz vídeo. Esse mês de agosto, e claro, a semana passada foi a pior de todas, mas esse mês de agosto foi um mês bem cheio para mim. Eu não estou reclamando disso, é a vida, né? Às vezes a gente tem outras coisas, e eu tive várias, e não consegui ler muito. Realmente li muito pouco, foi um mês bem puxado, então também tive dificuldade, não é nem de... É porque às vezes se eu não li, eu tento trazer alguma coisa que eu já li anteriormente para o canal, mas eu não tive tempo nem mesmo de gravar, de tão cheio que foi o meu mês e minha semana passada. Então eu peço desculpas para vocês, mas o que eu gostei disso foi que eu coloquei um recado sobre isso lá na minha comunidade, né, ali num pedaço aqui do YouTube que a gente pode ir lá no canal e colocar recados para conversar com vocês. É uma área que eu vi que tem menos interação, mas teve, de pessoas, inclusive, que não haviam se manifestado até então e disseram que estava aguardando o vídeo e tal, então eu fiquei muito feliz por isso. Eu agradeço a todo mundo que me acompanha, mesmo que silenciosamente e sem se manifestar, mas saibam que quando vocês se manifestam, isso é muito gratificante para mim, isso me impulsiona muito a estar aqui conversando com vocês. O que eu fiz? Eu estou lendo Os Diários da Sylvia Plath, que foi um livro que, nesse momento da minha vida, eu senti vontade de retomar a leitura, que eu já tinha iniciado, mas aí eu estava me arrastando muito na leitura, parei um tempo e, de repente, esses dias eu senti vontade de voltar a ela e parar um pouco o que eu estava lendo antes, que é Os 100 Anos de Solidão. Eu não sei se com vocês funciona assim também, mas às vezes eu sinto que existe uma leitura para cada momento da vida que a gente está passando. E essa leitura aqui dos Diários da Sylvia Plath foi para mim realmente o encontro assim um pouco mais feminino, né? Porque ela vai colocar muito o lado dela como mulher. Mas claro, é um livro que é interessante para qualquer pessoa, especialmente quem gosta de escrita, porque ela queria ser uma escritora, ela já se enxergava assim, queria conseguir expressar as suas ideias, a vida, então ela vai falar muito sobre o processo escrito nesse livro, processo de escrita, nesses diários dela. E eu li de 1950 até 1953, que corresponde a esse, vamos dizer, 1/3 do livro, e mais, aqui eu marquei os apêndices, né, que são partes que não estão registradas naquele diário específico, naquele caderno, mas que ela foi escrevendo avulso naquele mesmo período. Então, aqui de trás eu já li um pouco também, tá? E não sei se eu vou fazer 2 ou 3 vídeos, espero que 2, porque eu já vi que quando eu começo a fazer muitos vídeos, como eu fiz de David Copperfield, a minha audiência vai caindo, assim, acho que ninguém tem a paciência de seguir por tanto tempo. Mas enfim. Então, assim, essa edição aqui é da Biblioteca Azul e, assim, é lindo. Eu achei essa capa maravilhosa. E aqui dentro eu vou mostrar, acredito que no segundo vídeo, com mais detalhes, mas tem várias fotos da Sylvia e eu amo livros assim. Eles tentaram realmente fazer as imagens do diário tal como era. Então, às vezes, tem, assim, algum desenho que a Sylvia fazia e eles deixam no meio do escrito para dar realmente a sensação de como era escrito no diário. Então, eu só li essa primeira parte. Eu sei que mais adiante, né, a Sylvia vai casar com o Ted Hughes, não sei bem falar o nome dele, tá? E eu sei que ele deixou algumas partes do diário, tá escrito aqui no início, seladas até um determinado ano, para que fossem abertas posteriormente, né? E que ela vai revelar coisas mais pro fim da vida dela, que ela morreu com 30 anos, ela se suicidou. E aqui no início, então, a gente tem uma pegada um pouco mais leve, até onde eu li, e depois eu sei que vai se tornando um pouco mais pesado. Eu encerrei aqui em 1953, porque é exatamente onde a Sylvia comete a primeira tentativa de suicídio dela. Eu achei que isso fechava um ciclo da vida dela. E achei que valia a pena parar aqui e tentar falar com vocês sobre o que eu tinha lido até então. A Sylvia Plath é uma escritora americana, ela foi uma universitária do curso de inglês no Smith College. E aí, nesses diários, então, ela vai falar muito sobre o processo dela.
de escrita. E assim, uma vez eu ouvi alguém falando sobre esse livro e essa pessoa disse que suspeitava que a Silvia achava que um dia alguém leria os diários dela, porque ela escreve muito bem. Eu não sei se confirmo ou não essa hipótese, mas o fato é que realmente pensar que a pessoa está escrevendo para si mesma, não está revisando aquele texto, ela só está escrevendo o fluxo de consciência dela e as ideias, e sair do jeito que saiu já revela que ela era uma grande escritora. Ela começa a escrever esse diário com 18 anos. Até onde eu li, ela já tinha 21. E assim, a escrita maravilhosa. Ela escreve algumas poesias também e ela explica as metáforas que ela usou, por que ela usou aquela palavra, como é que ela faz uma montagem, uma ideia. Então, assim, ela realmente fala sobre o processo da escrita, o quanto aquilo é importante para ela, o quanto ela quer ler, escrever e ser uma grande aluna. Ela é uma pessoa que vai se cobrar demais, né? Ela tem uma grande cobrança interna sobre ser uma grande aluna, sobre não procrastinar, e eu acho que essa tendência dela de se cobrar tanto, de se exigir tanto, foi uma das coisas que levou ela a ter esses pensamentos um pouco mais depressivos e pensar em algumas vezes em suicídio. Para dar um exemplo, então, né, aqui de como eu achei a escrita dela boa, eu peguei um trecho só que eu escolhi aqui, da página 81. Aí ela está falando sobre o tempo, sobre a passagem do tempo. Ela diz assim: a busca do tempo passado é mais difícil do que você pensa e o tempo presente acaba devorado por essas buscas melancólicas. O filme de seus dias e noites está enrolado dentro de você, bem apertado, para nunca mais ser passado, e os flashbacks ocasionais são vagos, desfocados e reais, como se os visse através da neve que cai. Tá falando sobre memória. Achei que ela tem um jeito tão incrível de descrever qualquer coisa que ela fala. Ela fala muito, muito nesse livro sobre os relacionamentos dela. E ela teve vários rapazes que ela saía. Ela era uma mulher bonita. E fala também sobre essa admiração que ela tinha pelos homens. O quanto ela parece que os homens chamavam a atenção dela e o quanto ela tinha insegurança e parecia precisar de uma espécie de validação, assim, no olhar masculino. Em vários momentos ela vai falar da insegurança dela, vai falar sobre o quanto ela precisa se sentir atrativa para os homens. Uma parte até engraçada aqui que ela dá um resuminho, assim, dos rapazes que ela saiu. Eu fiquei agradecida, porque eu cheguei a ficar confusa com tantos nomes de rapazes, eu já às vezes não sabia de quem que ela estava falando. Ela fala assim: você se pergunta se a ausência de um homem adulto na casa tem a ver com seu desejo intenso de companhia masculina e o regozijo que sente ao ouvir um alarido de um grupo de rapazes conversando e rindo. O pai da Silvia, ele morreu muito cedo, né? Ela ainda era criança, então eu acho que em alguns momentos ela expressa de alguma forma, e acho que ela ainda vai expressar mais isso ao longo do livro, a falta da presença masculina. Então, aqui uma suposição minha de que pode ser um pouco essa falta também da figura masculina paterna na vida dela. Ela fala também, então, das inseguranças dela. Eu achei muito interessante essa página. Ela fala assim: esta noite estou feia, perdi toda a fé na minha capacidade de atrair homens. O que faz uma pessoa atrair outras? No ano passado eu tive vários rapazes que me desejavam por vários motivos. Sentia-me segura quanto à aparência, segura quanto ao magnetismo e meu ego estava saciado. Não sei como pude imaginar que era atraente. Costumava ter charme e confiança. Primeiro, preciso que um rapaz qualquer rapaz, se encante com a minha aparência. Até lá estou perdida, por vezes acho que sou louca. Então, só pra mostrar assim o quanto realmente ela parecia às vezes muito segura, sabia que era bonita, sabia que era inteligente e às vezes ela caía lá embaixo, ela tinha esses altos e baixos e às vezes ela se sentia a pessoa mais insegura do mundo, não se sentia atraente, sentia que ela precisava de alguém que confirmasse pra ela que ela era tudo aquilo. E ela também fala de uma certa competitividade que ela tem com os homens, por isso ela tinha uma visão pessimista do casamento. Ela tinha medo de que ela fosse casar e o marido dela não aceitasse que ela exercesse a profissão dela, o trabalho. Ela tinha medo de ter que viver submissa sem poder viver os próprios desejos. Ela parece que tinha uma visão realmente muito pessimista
a respeito do casamento. Mas ela fala em diversos momentos aqui, então, desse receio que ela tem de se unir a alguém e sentir que esse alguém tem que se impor a ela, que ela não consegue exercer a liberdade dela de trabalho. Em alguns momentos também ela vai se apaixonar assim, perdidamente, de repente ela começa a reconsiderar, ela diz, eu acho que com essa pessoa eu poderia viver, eu poderia casar, poderia ser feliz, né? Então, eu percebo que essa implicância que ela tem com o casamento é muito mais por medo, realmente, do que por não querer se envolver. Às vezes ela usa isso como argumento, eu não quero ter que ficar com uma pessoa só, eu gostaria de ter mais de um parceiro. Mas aí, de repente, ela se apaixona e daí essa ideia já não faz mais sentido. Ela quer estar com uma pessoa só. E ela quer estar casada. E ela fala até em servir, né? E daqui a pouco eu vou ser até uma escrava da carreira se eu viver assim. Então ela reconsidera as coisas dela. Acho que é normal, porque é um diário, então ela passa por fases e emoções diferentes. Sim, ainda falando um pouco sobre as inseguranças dela, só mais um momento que eu gostaria de destacar aqui. Ela fala assim: sinto inveja dos que pensam com mais profundidade, dos que escrevem melhor, dos que desenham melhor, dos que esquiam melhor, dos que têm aparência melhor, dos que vivem melhor, dos que amam melhor do que eu. Então ela sempre se compara muito com as pessoas. E aí tem um momento que eu até achei engraçado, em que ela quebrou a perna esquiando, né? E daí ela se sente insegura novamente. Ela até fala que queria realmente esquiar, talvez para pertencer a um grupo ou alguém. Ela às vezes fala que ela é um pouco introvertida. Ela fala assim, desesperada, no esforço para pertencer a um determinado grupo, ela quebra a perna esquiando e sente um medo mórbido de que a perna não se recupere adequadamente. Eu me identifiquei porque recentemente comecei a andar de patins e caí, tive uma queda e lesionei meu joelho e fiquei muito insegura também. E então eu acabei até nisso, assim, me identificando com a Silvia quando ela começa a falar da perna dela, que ela tá mancando, e eu também, mesma história. Então eu achei engraçado que, sem querer, acabei me identificando. Isso também foi um dos motivos para eu atrasar um pouco aqui as leituras, porque eu tive que fazer muita sessão de fisioterapia e a médico e tal, então, assim, a auto-identificação com esse livro nesse período. Aqui, mais uma vez, a insegurança dela. Então, quem é, assim, mais tímida, mais introvertida, acho que também vai se identificar muito com a Silvia. Desejo desesperadamente ser querida. Atravessei um longo período de impopularidade. Ainda há traços recorrentes do meu antigo complexo de inferioridade. Ao conhecer pessoas, coloco-as num pedestal, adorando-as por sua surpreendente gentileza em relação a mim, pela benevolência em notar minha existência. Acho legal isso, sabe? Porque a gente tá numa época que todo mundo diz assim, e tá certo de certa forma, tu não precisa de validação. Tu tem que te amar como tu é, e não importa o que os outros pensam. Mas em todo caso, a Silvia diz com todas as letras que ela se importa, assim, com o que os outros pensam. Até me lembra aquela música do 21 Pilot, que ele fala I'm blurry face and I care what you think, né? Que ele fala sobre insegurança, que é a música Stress Out, que ele fala sobre se tornar adulto e pensou que ia crescer e os seus medos e inseguranças iam desaparecer, e não. Estão todas lá, as inseguranças e medos. E aí, no final aqui, então, dessa primeira parte que eu li, a Silvia já começa a dar sinais indicativos dos pensamentos de suicídio dela. Na verdade, desde a arrancada do livro, a gente já percebe um pouco isso. Ela fala, às vezes, sobre querer escapar de toda a pressão e como o suicídio seria uma alternativa a tudo isso, seria uma maneira fácil de escapar de tudo isso, e realmente ela às vezes tá lá em cima e cai lá embaixo, e aí a gente fica pensando, será que isso tem a ver com aquele rapaz que ela tava botando tanta expectativa e de repente não deu certo? Acho que é uma mistura de tudo isso, daquela cobrança ou aqueles altos que ela começa a esperar muito da vida. Ela até coloca aqui uma fotinho dela, né, que ela não achou muito legal, pra tentar colocar o seu pior lado ali. Eu ainda não li, tá, gente? Eu não li este livro aqui, A Redoma de Vidro, mas eu sinto que nessa parte aqui a gente começa a identificar a chave para a ideia do livro A Redoma de Vidro. Tá na página 179. Em que ela vai falar que ela se tornou essa pessoa que talvez seja o que ela sempre desejou. Ela começa a vender
vários contos, artigos que ela escreve, ela começa a ter notoriedade, ela é reconhecida como uma ótima aluna e ela ganha dinheiro já com coisas que ela escreve. Então ela faz toda uma avaliação, né, de que ela está num lugar privilegiado, né, que ela estuda num lugar incrível, que ela é uma pessoa bonita, mas aí ela conclui assim: eis aí a falácia da existência, a ideia de que alguém possa ser feliz para todo sempre numa dada situação, tendo conseguido se realizar em uma série de aspectos. Então, na verdade, esse para mim é a chave do livro A Redoma de Vidro, porque ela tá escrevendo aqui uma espécie de autobiografia. Ele não chega a ser uma autobiografia, mas tem muito a ver com a vida dela, que é essa menina que virou uma escritora de uma revista famosa e tem tudo na vida, mas algo está muito errado dentro dela. Mesmo assim, ela vai tratar essas questões de suicídio e depressão. Então, acho que essa ideia é muito importante, né, que esse livro traz, do que essa depressão, essa insatisfação com a vida não tem a ver necessariamente com a vida que a gente vive, com a quantidade de problemas que a gente tem. Uma pessoa pode ter tudo, né? Mas algo dentro da pessoa não está resolvido. Qualquer um pode passar por isso, por crises de ansiedade, insatisfação consigo mesmo, né? Então a gente tem que estar atento que nós somos vulneráveis. E aqui ela fala uma coisa que eu achei muito importante. Em algum momento ela diz assim que ela não quer ir a terapeuta nenhum. Ela não se sente merecedora de ir num terapeuta, de ir consultar com alguém ou conversar com alguém sequer, porque ela acha que ela não tem problemas, né? E chega um dia que ela fala que ela tem uma amiga que é a Márcia e ela se abre para essa amiga e fala tudo que tá passando dentro dela e ela se sente aliviada. Então eu fico pensando, eu me identifiquei com isso e acho que outras pessoas podem se identificar, de achar que a gente vive uma vida que tem tudo e por isso a gente não pode ficar triste, por isso a gente não tem o direito de ficar ansioso ou insatisfeito, né? Eu posso dar qualquer tipo de argumento. Eu tenho dinheiro, eu tenho um trabalho, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho a minha espiritualidade, a minha fé. Enfim, não importa o que a gente tenha, todos nós somos suscetíveis, vulneráveis, temos limitações e reconhecer isso é muito importante, né? Então a gente vê para onde que a Silvia estava andando. Isso é triste um pouco no livro, esse aspecto, né? Que ela vai vendo esse fundo do poço como uma alternativa e prefere isso muitas vezes, não sei se por orgulho ou o quê, do que falar com alguém sobre o problema dela, expressar essas insatisfações. Claro que diários, escrever sobre os nossos problemas é uma forma terapêutica, é uma forma da gente se aliviar, mas ainda assim é diferente de a gente poder conversar com alguém, né? Então, alguém que a gente confie é uma coisa muito importante. Então, acho que essa é uma das lições que a gente pode tirar um pouco aqui desses diários da Sylvia Plath. E eu também lembrei um pouco do que o Jordan Peterson, que é um psicanalista, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o livro 12 Regras para a Vida. E esse psicanalista, que tem vários vídeos no YouTube, uma coisa que ele fala muito é que os pensamentos negativos, depressivos, eles têm uma ligação muito forte do ponto de vista, não sei se neurológico, ou do que o pensamento faz no nosso organismo, em, vamos dizer, questões hormonais ou questões de dopamina, né? Desses sinalizadores que ativam reações nos nossos neurônios, no nosso comportamento. Ele fala que esses pensamentos negativos, eles não têm quase diferença dos pensamentos a respeito de nós mesmos. Ou seja, quando a gente fica muito autocentrado, quando a gente pensa muito sobre nós, sobre os nossos problemas, a gente fica em si mesmado, acho que essa seria a palavra, não vai até o outro, não se expressa pro outro, não se preocupa também com o outro. Quando a gente fica sempre em torno do nosso problema, a gente acaba ficando com pensamentos muito negativos. Então, é uma maneira também da gente, talvez, enfrentar esse tipo de situação é ficar menos ensimesmado, né? Ir até o encontro do outro, sair um pouco da gente. Então, isso como uma alternativa também para sair de ciclos de pensamentos negativos. Então, bem interessante, assim, a leitura que eu fiz até agora. E não digo para vocês quando que vai ter continuidade. Como eu falei, tô tentando sair, assim, de um período sem muito tempo.
mas quero continuar trazendo para vocês aqui, espero que num vídeo só, como continua os diários da Sylvia Plath. Então, termina aqui com uma primeira tentativa de suicídio, que ela tomou muitos comprimidos, foi internada, e aí termina em 53, e ela só vai voltar a escrever em 55. Esse evento atrasou a formação dela no Smith e tal, mas vamos continuar a leitura, então, dos diários. E, assim, se eu recomendo até agora esse livro, eu recomendo, acho que para quem quer se identificar com alguém, ou quem gosta de ler sobre escrita, para quem gosta de ler sobre esse tipo de problemas. Eu não diria para mergulhar com a Sylvia nas suas tristezas, tá? Porque a gente tem que cuidar quando a gente lê coisas, eu acho, tá? Coisas muito deprimentes, muito tristes, pra gente não tomar essa dor para nós também, né? A gente tem que pensar o que deu errado aqui, que eu não quero pra minha vida, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que cuidar quando pega leituras, assim, de pessoas que passaram por tristeza e depressão. Não tomar o mesmo caminho que eles, mas tomar a experiência deles como algo para melhor na nossa vida, né? Então, acho que nesse sentido. Mas eu gostei muito de ler, ela é uma grande escritora, assim, escrita incrível da Sylvia e reflexões muito legais que ela faz. Às vezes eu confesso que eu ficava um pouco irritada com ela, sabe? Que guria, a vontade, assim, que eu tinha de dar uns tapas nela, sabe? Às vezes eu acho ela, assim, ela põe num pedestal essa ideia de ser uma pessoa culta, eu só me relaciono com quem for muito culto, muito inteligente, às vezes dá um pouco de nojo, mas eu gostei bastante, tá? E tô deixando aqui na descrição desse vídeo o link para adquirir esse livro, para adquirir A Redoma de Vidro, comprando pelo meu link, vocês não pagam nada mais por isso, e qualquer item que vocês vierem a comprar nos meus links, vocês me ajudam, ajuda o canal a crescer. Tô deixando aqui também o link para o Telegram, o meu grupo. Ele anda meio parado, quem tá por lá sabe que eu não tenho colocado muitas promoções em função também desse meu mês de agosto, que foi muito cheio. Não tenho tido tempo para colocar promoções, mas sempre que chega perto de ocasiões, como por exemplo agora, acho que em outubro vai ter Dia das Crianças, ou qualquer promoção da Amazon, eu tô lá colocando sugestões de promoções, de ofertas, então quem quiser pode entrar pelo meu link e o grupo é só link, não tem conversa, tá bom? Então, gente, muito, muito obrigada por me acompanharem e espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até mais!